do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então vou convidar você a dar a mão para quem estiver do seu lado, né? Pertinho. Não dá para a gente fazer porque é muita gente, mas vamos começar essa oração, esse nosso encontro, fazendo a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bem. Bom, podemos nos sentar, tá? Primeiro, boa noite a todos, né? Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto curso de introdução à leitura bíblica aqui na nossa paróquia, né? É bom que a maioria dos rostinhos são novos, né? Alguns eu já estou enjoado de ver, né? A gente já está acostumado, mas o bom é ver gente nova, né? Porque vai fazendo a massa do pão crescer, né? Com o tempo a gente vai se conhecendo. Eu me chamo Felipe, eu sou catequista de adulto aqui da paróquia já há algum tempo e há mais ou menos 4 anos a gente faz esse curso aqui na comunidade. Ele começou como um curso com 4 pessoas, foi crescendo e hoje a gente já está mais organizado, né? Tem uma apostila que vocês estão recebendo, nós estamos gravando, por isso o motivo desses cabos todos. Vocês depois vão receber orientações para poderem acessar via web os encontros. Um dia que perca por algum motivo, vai ter como reassistir pela internet e não perder a continuidade do curso, tá bom? Acho que o primeiro ponto que eu queria comentar com vocês é o seguinte: a importância de um curso como esse dentro da comunidade católica. Isso para nós é fundamental. Por quê? A nossa igreja, ela tem uma liturgia muito rica, tá certo ou não? Então, quer dizer, as nossas celebrações, os nossos materiais de oração, são todos muito repletos de passagens bíblicas no seu conteúdo, né? Que às vezes eu ouço dos nossos irmãos, assim, dos nossos irmãos separados, protestantes, eles falam assim: ai, esses católicos não leem a Bíblia, viu? Assim, leem coisas que os homens escreveram, né? É uma forma de ignorância, porque toda a liturgia, se você vier à missa todo domingo, ao longo de 3 anos, provavelmente os evangelhos você terá lido com certeza, e além dos evangelhos você terá lido boa parte das cartas paulinas, boa parte dos textos mais relevantes do Antigo Testamento. Então, esse curso, na verdade, ele vem como um auxílio ao nosso estudo litúrgico da Bíblia. Então, durante a liturgia, a gente se alimenta do texto bíblico quase que sem perceber. Falta, no entanto, para nós, um estudo mais sistemático da Escritura. Saber como ela funciona, saber como ela pode nos ajudar no dia a dia e na nossa vivência cristã, tá certo? Esse curso, eu falo que é como se fosse um curso para tirar carteira de motorista, tá certo? Até agora, todos vocês entraram, todos nós, né? Sempre fomos conduzidos. Então, alguém leu a Bíblia para nós, alguém explicou a Bíblia para nós. É como se nós fôssemos passageiros do carro, né? Então, esse é um curso de direção, para que a gente passe a ser os motoristas do carro, tá certo? É um curso longo, são 3 meses de curso, mas é um curso que, apesar de longo, o objetivo dele não é esgotar os temas. Na verdade, o objetivo dele é seduzir vocês, é seduzir a gente a aproveitar, aprender e estudar o texto bíblico, tá bom? Muito bem. Então, hoje é o nosso primeiro encontro. Hoje nós vamos falar um pouquinho das origens da Sagrada Escritura. Então nós vamos falar de onde veio a Bíblia, quem escreveu, quando escreveu, como chegou a nós. Então nós vamos fazer um grande preâmbulo, nós vamos fazer uma grande passagem inicial sobre o texto bíblico, tá bom? Para
começar, eu queria que alguém que trouxe a Bíblia hoje no primeiro dia, abrisse em Mateus 7, de 21 a 28, e lesse para nós. É engraçado que fica parecendo uma gincana, né? Todo mundo quer tentar achar antes do outro. Mateus, capítulo 7, versículos de 21 até 28. 7. Acharam? Vai melhorar até o fim do curso, viu? Verdadeiro. Quem achou? Eliana, lê pra gente. Bem alto. 7, 21, A Mateus 28. 7, 21, 28. Capítulo 7, versículos 21 a 28. Os verdadeiros discípulos. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então, eu lhes declararei, jamais os conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Casa construída sobre a rocha. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e ela desabou. E grande foi a sua ruína. Ensino com autoridade. Quando ele terminou... Acho que já está bom, não é isso? Chegamos no 28? Tem mais? Então vai mais um. Quando ele terminou essas palavras, as multidões ficaram admiradas pelo seu ensinamento. Muito obrigado, Eliana. Bom, esse texto, na verdade, ele é um texto que nos propõe viver a fé cristã dentro de um desafio, tá certo? Qual é a condição na qual Jesus impõe aos seus discípulos para reconhecê-los? Nessa leitura que nós fizemos. Qual é a condição que ele impõe? Porque ele fala assim, eu não conheço você, né? Porque você deixou de fazer alguma coisa. O que é que ele nos convida a fazer? Oi? Ele nos convida a fazer a vontade do Pai. Bom, eu só posso fazer uma vontade que eu conheça, que eu saiba. Então eu preciso, na minha caminhada cristã, encontrar locais aonde eu vou achar a revelação do Pai, aonde eu vou achar a vontade do Pai, para que eu a conheça. Tá claro? Então esse é o primeiro ensinamento. Para que eu possa viver uma vida cristã, eu preciso ir alimentando a minha consciência, eu preciso ir alimentando a minha moral, eu preciso ir alimentando a minha prática com aquilo que Deus espera de mim, com aquilo que Jesus pregou. Tá certo? E mais do que isso, logo depois Jesus diz que tem uma outra condição. Além de conhecer, você tem que pôr em prática. Você tem que praticar. Então, eu digo assim, se você saiu do curso bíblico e se tornou um expert em Bíblia, a única coisa que você conseguiu foi se tornar um expert em Bíblia. Porque
A partir daí você tem um segundo desafio. Eu estou te ensinando a dirigir. Para quê? Não é só para você aprender a dirigir e fazer igual a gente faz, né? Tirar a carta, guarda no bolso e usa para descontar os pontos, né? Dos parentes, né? Ó, vou perder minha carta, põe aí na sua, né? Que passa os pontos, né? Não é para isso. A gente vai fazer esse curso. Olha, ela riu, viu? Olha, fez isso, né? Já fez isso. Então, nós vamos tirar a carta para dirigir. Então, nós vamos aprender o texto bíblico para que a gente possa construir a nossa vida também sobre uma rocha. Tá claro? Então, esse é o objetivo. Antigamente, eu dava esse curso numa lousa, né? Aí ficou muita gente, não coube mais a lousa, mas eu mantive as mesmas coisas que eu escrevo na lousa, tá? Vai ser um curso muito mais falado, nós vamos muito mais bater papo do que mostrar imagens, tá? Deus que é revelação. Bom, nós temos um conceito de Deus que é um Deus criador. O cristianismo cultiva um Deus, ou reflete sobre um Deus, ao qual nós damos 3 características. Quais são? Onipresente, onipotente e onisciente. Então, é um ser dotado de uma inteligência, um poder e uma presença superior à nossa. É claro? Tudo bem? E que, portanto, possui uma natureza diferente da nossa. Tudo bem? Tá? Se ele possui uma natureza diferente da nossa, eu faço uma pergunta para vocês. Nós, seres humanos, somos capazes de se comunicar com entidades que possuem uma natureza distinta da nossa? Por exemplo, nós pertencemos ao reino animal, é isso? Sim? Então nós temos uma natureza humana que compartilha algumas coisas com a natureza animal. Mas vamos para um reino bem distante, para o reino mineral. Nós somos capazes de falar com as pedras? Ai, Felipe, conheço gente que fala com as pedras. Não, eu sei. Agora, se você conhece alguém que diz que as pedras respondem, esse é melhor procurar um médico, né? Mas nós somos capazes de criar uma relação de diálogo, de compreensão plena com seres ou entidades diferentes da nossa natureza. Ai, mas eu converso com meu cachorrinho, ele entende tudo. Eu sei, mas se você pedir para ele pôr o tupperware na geladeira depois da janta, ele não vai fazer isso, tá certo? Nossa capacidade, então, de comunicação, ela depende muito da natureza daquele indivíduo com o qual a gente se comunica. Então, nós somos capazes de nos comunicar com outros seres que partilham da nossa natureza, como outros seres humanos, não é isso? Às vezes, mas mesmo que a gente não partilhe da mesma linguagem, você consegue se comunicar, transmitir informações e aprender a linguagem do outro. Agora, como é então que nós conversamos, dialogamos com um ser que é onipotente, onipresente e onisciente? Como é que pode acontecer esse diálogo? Oi? Através da oração. Sim e não. Você ora para um Deus, tá claro? Mas como é que você sabe que esse Deus existe? Através da fé. E como é que eu alimento a minha fé? Porque eu posso acreditar, por exemplo, que dentro dessa parede existe uma sociedade de gnomos mágicos, onde eu encosto a mão e peço coisas e isso acontece. É uma questão de fé. Eu posso acreditar nisso, embora não faça muito sentido. Mas como é que eu alimento a minha fé? De onde vem a minha fé? Isso. Como eu tenho uma natureza humana limitada e como Deus tem uma natureza pluripotente, totipotente, quem é que primeiro tem que se comunicar? Deus. É Deus que se revela para nós. Por quê? Se Deus ficasse em silêncio, nós jamais conseguiríamos ter a consciência desse Deus. Toda
todas as populações, todo o ser humano tem uma natureza certamente que chama a espiritualidade. Busca uma compreensão do seu sentido de vida, da sua origem, por onde eu vim, de onde eu vou, para que eu estou aqui. Porém, para responder a essa pergunta, nós temos a nossa fé alimentada por uma série de evidências, não é isso? Essas evidências nós vamos chamar de revelação, ok? Então, quando nós falamos de Deus, nós estamos falando de uma entidade, de uma natureza diferente da nossa, que se revela. E qual é a nossa resposta à revelação? É a fé, tá claro? Então, o nosso diálogo com Deus é um diálogo aonde de Deus vem a revelação e de mim vem a fé. Tá claro isso? Agora, pergunta mais difícil ainda para a nossa prova. Como Deus se revela? Através de Jesus. Através de pessoas especiais, né? Através por exemplo, de Moisés, de pessoas que podem se, quer dizer, não é que pode se comunicar diretamente, mas são profetas, né? Através de profetas. Opa, então nós estamos falando de antes de Jesus. Então significa que eu tenho revelação de Deus antes de Jesus. Que mais? Profetas, Jesus. Que mais? Será que Deus se revela também na criação? Também. Será? Será que também, né? Quem, por exemplo, os biólogos, os físicos, né? Eles estão sempre procurando encontrar como as coisas são feitas, né? Mas é interessante que por mais que eles caminhem, eles nunca chegam ao sentido do porquê as coisas são feitas. Mas no estudo do como são feitas, vai observando a complexidade da criação, vai observando que a criação, ela vive numa harmonia, uma sintonia, que talvez me faça refletir que tem algo por detrás, né? Então, Deus se revela através da criação, Deus se revela através das pessoas, Deus se revela através da história. Então, quando você fala assim, Felipe, por que faz mais sentido eu acreditar no Deus de Israel, no Deus Pai de Jesus, do que nos gnomos atrás da parede? Porque eu vou encontrar na história da humanidade, usando a minha razão, elementos de indícios que vão fortalecer a minha fé nesse Deus de Israel. Está claro isso? Por que eu estou falando isso antes de falar qualquer coisa da Bíblia? Porque se eu não encontrar a racionalidade da revelação divina, você vai cair diante desse argumento. Tudo que está na Bíblia é mentira, pode ter sido inventado, tá certo? Por quê? Eu vou usar a Bíblia com racionalidade, eu vou entender a Bíblia dentro de um plano maior de Deus que se revela, tá claro? Então Deus se revela desde que o homem é homem. Deus vai encontrando formas de se revela na criação e se revela na história, através do conjunto de acontecimentos e fatos da vida das pessoas. Tá certo? Diga. Você vai falando e a gente vai pensando, né? Ah, sei. Mas assim, é da nossa cultura a gente acreditar na Bíblia, porque a gente nasceu abaixo dessa cultura, né? São coisas que tem gerações. Lógico que eu não acredito que tem um gnomo aí atrás, mas tem sociedades que acreditam em gnomos, né? Sim. Mas assim, no meu parco entendimento, né? Deus tem várias maneiras de se revelar. Sim. Né? Você observar uma flor, você está vendo que ali é uma vida que você não. É uma vida que não Sim. é sua, é uma vida que alguém criou, né? E se revela, você observando a natureza e tudo, né? Mas assim, a Bíblia, né? Ela só existe também porque ela foi escrita, né? Sim, vamos chegar lá. O povo hebraico, eles tinham a capacidade de traduzir o pensamento, o sentimento em escrita. Agora, tem alguns povos que não. Mais ou menos isso. Mais ou menos. Sendo contados, né? Mais ou menos isso. Mas eu entendo o que você está dizendo. Nós vamos chegar no papel da Bíblia dentro da revelação, tá certo?
E aí nós vamos entender a Bíblia dentro daquilo que ela é, né? Eu sempre falo o seguinte: não se assustem com algumas coisas que vocês ouvirem aqui e que não parecer o que a Dona Maria ensinou para vocês lá na Crisma ou lá na primeira Eucaristia, quando vocês eram bem pequenininhos, tá bom? Por quê? Aqui nós vamos encarar a Bíblia dentro de um conceito um pouco mais teológico, dentro de um conceito um pouco mais adulto, buscando fundamentar a nossa fé com a razão. Então aqui para nós não vale aquela expressão chula que diz o seguinte: está escrito na Bíblia. Já ouviram essa? Essa é de lascar. Oi? Ah, mas Expedito, está escrito na Bíblia que a sua mulher tem que usar saia e ela não usa saia, Expedito. Aí o Expedito, é verdade. Queima essa calça jeans que eu vou te comprar só saia. Né? Por quê? Nós vamos lutar aqui, parte do que a gente vai fazer é abrir a nossa cabeça para uma reflexão mais profunda da Bíblia dentro dos seus diversos significados, que é algo que a gente vai conversar aqui. Então, essa revelação de Deus, nós vamos dizer que é a sua palavra, com P maiúsculo. Então, a revelação de Deus se manifesta através da sua palavra, tá certo? Muito bem. Deus vai se revelando para nós e Ele, como eu disse, vai se mostrando ao longo da história de vários povos. Um desses povos, olha só, povos ao qual Deus se revelou, teve uma característica especial. Um desses povos aos quais Deus se revelou ao longo dessa história, teve a capacidade de se abrir e começar a compreender esse Deus de uma maneira mais profunda, e um desses povos fez com Deus uma aliança. Esse povo é o povo que nós vamos chamar o povo de Israel. Tá certo? Tá? Não é correto, na prática, dizer que foi o povo judeu. Mais para frente eu explico por quê. Mas eu vou dizer que é um povo que nasce através das promessas feitas a um patriarca, um homem chamado Abraão, para o qual é conhecido como o pai da fé. Tá certo? Abraão, ali a gente não tem muita precisão histórica, mas estamos falando da origem do povo israelita por volta aí do ano 2000 e alguma coisa antes de Cristo. Tá claro? Então Deus, na sua didática, na sua pedagogia, escolhe um povo, Daniel, para o qual Ele vai se revelando. E esse povo vai compreendendo e interpretando a revelação de Deus. E vai percebendo que esse Deus está dentro da sua caminhada. Está claro isso? Está certo? E esse povo vai experimentando uma vivência de Deus no seu dia a dia, nas suas conquistas, nos seus lamentos, nas suas tristezas, nas suas infidelidades. E com o tempo, Simone, eles vão passando isso para o texto. Tudo começa de uma forma verbal, através do que a gente chama de tradição oral. O que é a tradição oral, Eliana? São as pessoas comunicando aquilo que percebem da presença de Deus uma para as outras e falando sobre as características desse Deus que elas estão experimentando. Isso vai se compondo em histórias, isso vai se compondo em heróis, isso vai se compondo em mandamentos, isso vai passando ao longo de várias famílias, várias tradições, até que por volta de 1200, ali, na época do reinado, quando o povo tem um pouquinho mais de dinheiro e tempo, eles começam a escrever esses relatos, tá certo? Os primeiros textos escritos de uma forma organizada para documentar a experiência de Israel com Deus, por volta de 1200 antes de Cristo. Tá certo? Felipe, por que foi um momento que Deus ligou o botão escreva a Bíblia? Não, nada disso. Foi um momento onde esse povo tinha tempo livre. Por quê? O povo de Abraão, turma, era um povo nômade que vivia do pastoreio e da agricultura de subsistência. Tá certo? Então, ficava caminhando com aquelas cabras, com aqueles ovinhos por terras secas, né? Vivia da troca de produtos, do pequeno comércio. Só quando esse
povo consegue organizar um governo, um Estado, e tem gente livre do trabalho manual com a terra, é que começa o processo de escrita da Bíblia. Então, que se dá, inicia-se por volta de 1200 a.C. e vai até mais ou menos 100 depois de Cristo, com as últimas cartas do Novo Testamento. Tá certo? Então, essa é a cronologia da Bíblia. Então, Felipe, quanto tempo durou a escrita da Bíblia? 1600 a 1800 anos a gente tem aí. A gente tem um tempo... Não, 1600, 1800, exagerei. Os 1300, 1400 anos, o processo de escrita, edição e seleção da experiência de um povo com Deus. Então, se perguntarem assim, prova. Tem prova no fim do curso, hein? Cair na prova assim, ai, semana que vem eu não venho mais. Não, todo mundo passa, viu? Todo mundo passa, né? Só não pode colar, senão vai para o inferno mesmo, né? Então é assim, quando você vai falar assim, Felipe, posso descrever a Bíblia num aspecto socioantropológico? Pode. Você pode dizer assim, a Bíblia é o relato escrito e sistemático da experiência de um povo com Deus. A Bíblia é um relato escrito e sistemático da experiência de um povo com Deus. Essa é uma forma antropossocial de você escrever o que é a Bíblia. Tá certo? Então a Bíblia, turma, ela é isso é muito importante, ela é uma das fontes da revelação de Deus. Não é a única. Por quê? A tradição oral acabou? Não. A tradição oral não acabou. Quando terminou a Bíblia, então, o Concílio de Trento, 1500, definimos os textos da Bíblia Católica. Pronto, a partir de agora, ninguém mais fala do que viveu com Deus, é só o que está escrito na Bíblia. Amém. É isso? Não. A tradição oral não acabou. A mesma tradição oral que começou lá com Abraão, vem até hoje. Então, por exemplo, claro que ela já não é mais tão oral nos dias de hoje. Mas, por exemplo, a última carta do Papa Francisco, né? Ele faz uma reflexão bonita sobre o sentido do amor dentro da família, né? Amor e Letícia. Essa carta faz parte da nossa tradição. Tá certo? Então, a experiência do Papa é o ensinamento do Papa que entra na tradição. A nossa experiência litúrgica, a forma como a igreja aprendeu a rezar, a vida dos santos, isso tudo vai entrando para um grande depósito, para uma grande tradição. Então, por exemplo, a vida de São Francisco, revela ou não revela Deus? Revela. Ai, Felipe, mas não acredita em santo. Esses católicos, tudo no inferno, ficam adorando santo. Quer algo que revela mais a vida, quer algo que revela mais Deus do que a vida de São Francisco? Não. Tá certo? Eu não estou dizendo que a vida de São Francisco vale mais, menos ou é mais importante do que a Bíblia. Não é isso. Eu estou dizendo que alguém que não sabe ler, que nunca pegou uma Bíblia na mão, se for seguir os passos de São Francisco, pode encontrar a salvação tanto quanto o melhor exegeta protestante, tanto quanto o maior estudioso bíblico católico. Basta que, na sua caminhada de vida, ele encontre na figura de um mestre os passos pelos quais a Bíblia nos leva. Tá claro? Então nós temos como fonte da nossa fé cristã a tradição, ok? Que nunca acabou, a Bíblia. Esses são os nossos grandes pilares, a nossa forma de entender o mundo. Agora, vamos imaginar o seguinte, estamos aqui discutindo Bíblia, tá bom? Aí o Jamil fala assim, a gente lê a passagem da ressurreição de Cristo, tá? Aí o Jamil fala assim, o túmulo está vazio porque roubaram Jesus. Então a Maria Madalena chegou, né? E Deus fez de propósito, se fosse uma mulher, para espalhar mais rápido a notícia, né? Se fosse o Pedro, né? Pedro ia chegar, pois é, Madalena não, já contou para todo mundo, roubaram Jesus, foi aquela barulheira, machismo à parte, né? É só brincadeira. O Jamil acredita que roubaram o corpo, tá certo? Aí a Dani acredita na Madalena que viu o Cristo ressuscitado, então ela acredita nessa passagem do Evangelho. Então nós lemos a Bíblia de forma diferente. Como é que eu faço o arbítrio disso? Como é que eu faço? Ela acredita em uma coisa, ele acredita em outra. Como eu faço?
advogado, deixem lá. Tem a Constituição, Código Penal, Código Civil, lá. Então para que precisa juiz? Vai estar escrito. Opa! E tem um intérprete, mas vale qualquer intérprete? Simone, por exemplo, eu vou lá no fórum e falo assim, olha, eu li a Constituição e lá... Não. Eu preciso de um intérprete que seja dotado pela comunidade do quê? De autoridade. Não é isso? E o juiz vai chegar e falar, porque está escrito na Constituição. É isso. Ele não é aqui. Então, a nossa comunidade também, ao longo desse processo de aprendizado com a revelação, ela teve que instituir uma autoridade capaz de manter a união e a coesão da fé. Essa autoridade, nós vamos usar uma palavra chamada magistério. E o que é o magistério? É o conjunto do ensinamento da igreja na figura dos seus bispos, em sintonia com o bispo de Roma, que é o Papa. Tá certo? Então você, Ana, você pode ler a Bíblia e você pode achar o que você quiser, mas ao emitir uma opinião ou ao pregar dentro da igreja, a sua opinião fica de lado e o que vai imperar é o consenso entre toda a comunidade. Está claro isso? Senão, o que acontece? Se cada um lê a Bíblia como quiser. O que acontece? Começa a abrir um monte de igreja, né? Acaba a união, né? Porque, por exemplo, eu e o Alexandre estamos aqui, né? Ele é um pastor e eu sou o outro pastor da mesma igreja. Ou eu sou o padre e ele também é o padre. Aí a gente discorda. Aí eu falo assim, não, Alexandre, você está lendo esse evangelho do jeito errado. Você é burro, rapaz. Aí eu falo, não é você. Pronto, ele funda a igreja de Jesus Cristo do Alexandre e eu fundo a igreja de Jesus Cristo do Felipe. Pronto, acabou a unidade da igreja. Está claro isso? Vocês entendem então por que a figura do magistério? O magistério, quando eu falar magistério, eu estou falando do ensinamento oficial da igreja. Quando a igreja se pronuncia sobre o texto do mistério. Está claro? Não é para cercear a liberdade de ninguém, nem para impedir que você leia a Bíblia como quiser, mas simplesmente para dar unidade à coesão. Está claro, Carlos? Sim? Tudo bem? E não impede. Por exemplo, tem várias leituras bíblicas que eu tenho uma opinião um pouquinho diferente daquilo que é a posição oficial da igreja. Zero problema, desde que eu não pregue a minha opinião, mas que eu pregue o ensinamento de união e de coesão da comunidade. Está claro? Fala. Agora você falando, na época da Inquisição, vai ver que as pessoas começaram a pensar diferente, escreveram uma das pessoas. Cuidado, eu não vou falar um pouco da Inquisição. Não, eu estou julgando, eu sou católico, mas eu só estou falando isso para você porque, como você falou, Mas não. talvez foi um terror para as pessoas. Cuidado, porque assim, esse é um conceito comum que existe, que assim, a Inquisição ou o Tribunal do Santo Ofício foi uma forma da igreja calar os dissidentes. Não foi nada disso, tá? Talvez... Pensei assim, você falando, eu acho. Mas não é isso, não é isso. A igreja nunca usou do Tribunal do Santo Ofício para calar os dissidentes. O tribunal teve seus excessos, teve suas incompreensões, mas foi muito menos do que aquilo que a gente aprende nas aulas de história, né? Nós vamos ter um curso só de história da igreja ao longo do tempo, aí nós vamos falar bastante da Inquisição, do Tribunal do Santo Ofício. Mas o que eu quero dizer é assim, o ensinamento da igreja está sempre em pró da união. A maneira como a igreja entende a revelação de Deus está num documento ao qual todos vocês têm acesso quando chegar em casa no Google, chamado Dei Verbum, tá certo? A Dei Verbum, que é esse documento que eu estou segurando aqui, ela é uma carta, ela é uma constituição apostólica dogmática, ou seja, isso daqui quando foi promulgado pelo Colégio Episcopal, ela quer dizer assim, esse é o ensinamento oficial da igreja sobre a revelação divina. E é como a gente tem que começar a estudar antes de ler a Bíblia. Então a tarefa de casa é ler
essa cartinha, é bem curta, dá para ler no banheiro, tá? Imprime, deixa no banheiro e aí você vai lendo devagarzinho, né? Cada dia lê um pouquinho. Então, leiam a Dei Verbum e eu vou ler um pedacinho com vocês sobre o ensinamento oficial da igreja. Vamos lá. É um pouquinho longo, por isso tenham paciência comigo. Aprove a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade. Então é aquilo que eu falei no começo do encontro. A Dei Verbum está dizendo, aprove a Deus. Então, quis Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer a sua vontade. Foi isso que ele fez. Então, quando Jesus diz que a gente tem que seguir a vontade de Deus, é porque Deus revelou a sua vontade para nós. Está claro? Muito bem. Primeiro ponto. Mediante ao qual os homens, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm no Espírito Santo ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Bom, aqui a gente faz uma passagem importante. Que a gente falou sobre a revelação, Deus foi de uma forma pedagógica na Bíblia, nos apresentando devagarzinho a sua vontade, o seu querer, a sua relação com o ser humano, até que no Kairos, até que no momento de graça, por ele escolhido, ele se revela dentro do que a Marisa falou, plenamente. Ou seja, Deus escancara, Deus se revela, Ele tira o véu e Ele se apresenta nu e cru, Ele se apresenta como Ele é. Vocês que já são expertos em antropologia e teologia fundamental, vão me responder. Se a nossa natureza é humana e a natureza de Deus é divina, qual é a única forma que Deus pode encontrar de se revelar plenamente? Assumindo a nossa... Sensacional, é de arrepiar. Então, Deus, se quer falar conosco às claras, Ele precisa assumir a nossa natureza. Mas ao mesmo tempo, vejam vocês, Ele também não pode deixar de ser Deus. Porque senão ele perde aquilo que ele veio revelar. Se Deus, para falar conosco, deixa de ser Deus, ele não tem mais o que dizer. Entendeu? E aí surge uma unidade única na criação, uma pessoa única na criação, que tem duas naturezas, humana e divina, chamado Jesus. É por isso que eu acredito no que Jesus diz. Porque eu acredito, a partir do momento que eu acredito que Jesus partilha de duas naturezas, Ele é a única e perfeito elo entre a natureza divina e humana. Então, quando eu ouço outros profetas, quando eu ouço outras pessoas que podem ter boa intenção em falar de Deus, como Maomé, como Allan Kardec, como Chico Xavier e tantas outras pessoas que falaram coisas bonitas, que falaram sobre a vontade de Deus, eu sempre vejo nelas parcialmente Deus. Eu vejo nelas elementos da vontade de Deus, mas eu nunca vou poder ver neles a plenitude da revelação, porque eles não partilham da natureza divina. Tá claro? Então, quando a gente fala que o cristianismo acredita na verdade, não é arrogância. Ai, vocês cristãos são muito arrogantes. Não é isso. É porque tem toda a lógica. Vocês entenderam a lógica interna da coisa? Eu só posso acreditar que Deus se revela plenamente através de um elo que partilhe das duas naturezas. E esse elo é Jesus Cristo. Já tinham pensado nisso, não? Dessa forma, novo. Com efeito, em virtude dessa revelação, o Deus invisível, na riqueza do seu amor, fala aos homens como amigos e conversa com eles para convidar e admitir a comunhão com Ele. Então Deus se comunica para quê? Para que Deus se comunica? Para se revelar. Não, sim. Quando Ele se comunica, Ele se revela, mas para que se revela?
nos trazer para perto dele, para trazer de volta o que ele criou ao seu estado original de graça e semelhança. Sim ou não? Nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus? E que pelo pecado original, originante, perdemos essa semelhança? Vocês viram agora na missa, vocês estão acompanhando na Quaresma. Por meio de um homem, e aí a figura de Adão, toda a semelhança se perdeu. Por meio de um homem, toda a salvação entrou. Então, quando Deus se revela, Ele vem ao nosso resgate. Para quê? Para restaurar a semelhança que temos com Ele e nos tornarmos pessoas felizes e realizadas. Fala. Quando Jesus nasceu, né? O povo estava esperando um Cristo, né? Já havia uma promessa, sempre houve. Parece que a palavra Cristo é grega, não é? Quer dizer, Messias, não é? Cristo significa ungido, né? Ungido. Isso, que é equivalente à palavra Mexiacá. Mas faça a sua pergunta. Em alguns momentos da Bíblia, né? Isso já havia sido revelado, que Jesus ia mandar um filho. Por exemplo, eu não conheço a Bíblia. Isso é importante. Se nós formos voltar aos textos pré-Jesus, e a gente acredita que toda a revelação de Deus é Jesus plenamente, toda a Bíblia aponta para Jesus. Se Jesus é a revelação plena de Deus e a Bíblia é a revelação de Deus, a Bíblia toda aponta para Jesus. Então nós vamos achar várias profecias, como Isaías, Jeremias, apontando para a vinda do Messias. Ou seja, nada mais é Deus dizendo: olha, eu vou me revelar plenamente para vocês. Estou no processo dele. Tá certo? Terminando aqui o texto. Para a gente, essa economia da revelação faz-se por meio de ações e palavras intimamente relacionadas entre si, de tal maneira que as obras relacionadas por Deus na história manifestam e corroboram a doutrina e as realidades significativas pelas palavras, enquanto as palavras declaram as obras e o mistério nelas contido. Porém, a verdade profunda contida nessa revelação, tanto a respeito de Deus como a respeito da salvação dos homens, se manifesta a nós na pessoa de Jesus Cristo, que é simultaneamente o mediador e a plenitude de toda a revelação. Tá certo? Tudo bem? E o software, como é que tá? Tá bem? Então vamos fazer uma pausa, 10 minutos, para a gente beber uma água, comer um biscoito e a gente volta. Tá bom? Capítulo no seu 37. Vamos lá. Deus dispôs amorosamente que permanecesse íntegro e fosse transmitido a todas as gerações tudo quanto tinha sido revelado para a salvação de todos os povos. Vou repetir. A igreja ensina: Deus dispôs amorosamente que permanecesse íntegro e fosse transmitido a todas as gerações tudo quanto tinha sido revelado para a salvação de todos os povos. Ora, se Deus quer que o seu ensinamento, a sua vontade, seja transmitida de uma forma íntegra, como você faz isso? Como você faz para que a informação não se perca, a informação não se modifique, ela não se transforme? Você escreve. Então, às vezes você ouve assim: mas por que a tradição precisou da Bíblia? A tradição precisou da Bíblia porque eu precisava de um relato íntegro, completo e definido da palavra de Deus. Então, a Bíblia, o que ela vai narrar? Ela vai narrar dos primórdios da revelação, ou seja, desde o início da revelação com Abraão até a ressurreição de Cristo. Ou seja, vai pegar o cerne, o coração da revelação e vai documentar. A revelação de Deus nunca acabou, ela não para. Mas na Bíblia eu tenho documentado o seu coração.
na Bíblia eu tenho documentado a sua essência. Na Bíblia eu tenho a minha regra de fé. Ora, se na Bíblia eu selecionei os textos, se na Bíblia eu selecionei os ensinamentos, que a comunidade de fé acreditou que era de acordo com aquilo que Jesus, os profetas, Moisés, Abraão, enfim, ensinaram, para que serve a Bíblia também? Ela serve para mim como elemento de comparação para tudo aquilo que se chama de revelação dali para frente. Então, por exemplo, como é que eu sei que a vida de Francisco de Assis é a revelação de Deus? Como é que eu sei? Através da Bíblia. Por quê? Eu comparei com a vida de quem? De Cristo. E onde é que estão os relatos íntegros da vida de Cristo? A Bíblia. Ai, Felipe, mas tem um site que eu entro na internet, chama apócrifos.com. Aí lá tem vários textos, fala que Jesus casou com Maria Madalena, fala um monte de coisa de Jesus não está na Bíblia, né? Muito se escreveu sobre Jesus, muito se documentou sobre ele, muito se falou sobre ele. Só que com o passar do tempo, e nós vamos falar isso na próxima aula, quando formos falar de canonicidade, nós vamos ver que a comunidade vai naturalmente fazendo uma seleção daquilo que tem a ver e daquilo que não tem a ver com o Jesus Cristo que eles conheceram. Mas nós vamos chegar a isso na próxima encontro, só para deixar vocês curiosos, né? Continuando. Por isso, Cristo, Senhor, que em toda a revelação de Deus onipotente se consuma, mandou aos apóstolos que pregassem a todos, comunicando-lhes os dons divinos como fonte de toda a verdade e de toda a disciplina de costumes, o Evangelho prometido antes pelos profetas e por ele cumprido. Porém, para que o Evangelho fosse perenemente conservado, íntegro e vivo na igreja, os apóstolos deixaram os bispos como seus sucessores, entregando-lhes o próprio lugar de magistério. Portanto, a sagrada tradição e a sagrada escritura dos dois testamentos são como um espelho no qual a igreja peregrina na terra contempla a Deus, de quem tudo recebe até ser conduzida e vê-lo face a face, tal como ele é. Então, traduzindo esse texto, é o que eu falei. A igreja vai dizer que a tradição e a Bíblia, elas estão juntos como verdade de fé, uma iluminando a outra, uma espelhando a outra, tá certo? Essa Bíblia, cuja palavra Biblos se refere a livros, então isso significa a palavra Bíblia, significa Biblos, livros, ela é uma coleção de livros que retrata, então, essa história, essa experiência do povo de Deus. E ela é dividida em dois blocos. Ela é dividida no Primeiro Testamento e no Segundo Testamento. Tá claro? O Primeiro Testamento é aquilo que se refere às promessas e revelações anteriores a Cristo, e o Segundo Testamento é aquilo que se refere a Cristo posteriormente. Tá claro? Veja, por que eu vou evitar nas nossas aulas falar de Antigo e Novo? Já pararam para pensar isso? Porque às vezes você fala antigo, dá a impressão de uma coisa ultrapassada, né? Então o Antigo Testamento e o Novo Testamento, quer dizer, depois que chegou Jesus é novo, né? Mas não é, tudo é uma revelação só. O Antigo, ou Primeiro Testamento, aponta para Jesus. Assim como Jesus na sua pregação não vai banir o Primeiro Testamento, não é isso? Que ele vai dizer, eu não vim para tirar nenhuma vírgula da lei dos profetas, não é isso? Mas eu vim dar pleno cumprimento às Escrituras, ou seja, eu vim ser a revelação de Deus, tá claro? Então, turma, de uma forma geral, aquilo que a gente comentou hoje em um esquema. A revelação divina, ela é transmitida para nós, então, através da tradição, que é confiada ao magistério, aos apóstolos e aos sucessores de Pedro, né? Que é confiada à igreja. E através da Sagrada Escritura, que é inspirada por Deus e interpretada por homens.
Não é o tema do encontro de hoje, mas já que sobrou... até Antigo Testamento, Novo Testamento. Ou, para vocês que são alunos de teologia bíblica, Primeiro Testamento e Segundo Testamento. Mas não vamos se exibir para as vizinhas, viu? Ai, não sabe nada, Primeiro Testamento, né? Não é Antigo, é Primeiro. Guarde para você. Bom, eu vou avançar um pouquinho no encontro da semana que vem para a gente ter mais tempo para falar de outras coisas semana que vem. O outro ponto que eu quero discutir com vocês é como a Bíblia foi escrita. Como escreveu-se? Oi? Muito bem, Vanilde. Pela ação do Espírito Santo. Mas como? Como o Espírito Santo agiu? Através de pessoas. Mas como, Expedito? Você está perguntando a nível espiritual ou os escribas? E os escribas escreveram. Mas como foi esse processo de escrita? O cara chegou, ele sentou. Não, a sociedade tinha. Agora eu vou escrever o Gênesis. E aí saiu o Gênesis. Com certeza ele usou da tradição dessa que já vinha acontecendo. Pela tradição oral, sucesso. Perfeito. O processo de escrita vai sendo dirigido pela ação do Espírito Santo através da compilação das tradições orais. O Espírito Santo, você tem vários teólogos que agem sobre isso, falam sobre isso, né? Mas eu vou dizer assim, o Espírito Santo ele não dita a Bíblia, né? Letra por letra, como acreditam alguns. A igreja vai nos ensinar que os autores bíblicos, né? Os famosos, que palavrão, hein? Agiógrafos, a gente vai estudar essa palavra depois, os agiógrafos, eles vão agir sob inspiração do Espírito Santo, ok? Por exemplo, eu sou médico, quando eu chego para o paciente e falo assim, inspira, o que ele faz? Isso. Ora, a palavra espírito não significa, não vem de sopro, então quando eu falo que agiu sobre inspiração, aquele que escreveu estava cheio do Espírito Santo, porque ele inspirou o Espírito, tá certo? Então ele estava cheio, ele age sob vocação, ele age inspirado no Espírito Santo. Ora, se ele age inspirado pelo Espírito Santo, só vai escrever coisas que Deus quer que ele escreva. Mas não porque está sendo ditado, né? Peraí, Deus, repete que eu perdi. É Jacó ou é Jacob? Né? Não foi exatamente isso. Então, o processo de escrita da Bíblia, ele é um processo complexo, ele é um processo cheio de indas e vindas, ele é um processo cheio de edições e ele é um processo cheio de autores anônimos. A Bíblia é o livro dos autores anônimos. Mesmo no Segundo Testamento, onde eu tenho carta de São Paulo aos Hebreus, não fala para ninguém, fala bem baixinho, não conta para sua vizinha que não vem nesse curso, mas não foi o Paulo que escreveu. E também não é uma carta e também não é para os Hebreus, né? Mas nós vamos ver isso só daqui a 2 meses, segura aí. Mas a Bíblia, ela é cheia de autores ocultos, pessoas que participaram daquela escrita. Eu prefiro dizer que a Bíblia, ela é a ação de um povo, ela é a ação de uma comunidade. Então eu sempre vou falar de uma comunidade autoral. Então quando vocês forem estudar o Evangelho de Lucas comigo, eu vou falar da comunidade lucana, mais do que do Lucas. Vou falar da comunidade mateana, mais do que de Mateus. Porque esses textos, até chegarem na sua versão final, passaram por muitas pessoas, passaram por muitos mestres, passaram por muitos escritores, até que editaram e ganharam a forma que tem hoje, tá certo? Então, a Bíblia é um livro de autoria comunitária, né? E não de um indivíduo que copia coisa editada. Fala. Você perguntou que
Existiam os escribas eles eram as pessoas que compilavam os relatos orais, mas muitos desses relatos orais que os escribas compilaram não entraram para o cânon bíblico. Muitos desses livros, muitos desses relatos orais não encaixaram naquilo que a comunidade israelita acreditava e pregava. E esses textos foram excluídos. Então, quando eu digo que escrever a Bíblia é mais do que pôr por escrito os relatos orais. Trata-se também de uma edição. Quem já escreveu livro, ou já escreveu o capítulo de alguma coisa, ou um texto qualquer, sabe, tem aquela primeira escrita, aí você corta, corrige, gramática, pá, tal. Diga. Esses escritores anônimos nunca vamos saber? Nunca vamos saber. Eles agiram designados por Deus? Agiram designados por Deus, nunca ganharam os copyrights pela escritura. Não ganharam um centavo. E a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, né? Já pensou? Nós não temos saber. Alguém a gente sabe, claro, por exemplo, primeira carta de São Paulo aos Romanos. É muito claro historicamente que provavelmente foi São Paulo mesmo que escreveu a carta de ponta a ponta. Mas mesmo a teologia paulina, ela é uma teologia que reflete o pensamento das comunidades aos quais Paulo ensinou, tá certo? Então eu pego, por exemplo, Gálatas, comparo com outras cartas, eu vejo claramente a influência das comunidades nas quais Paulo viveu, tá certo? Então a Bíblia ela é esse livro escrito por várias mãos, né? Escrito de uma forma complexa. E o mais importante, a gente vai falar isso também semana que vem, a Bíblia, então, eu vou dizer que ela tem dois autores. Ela tem um autor causal e um autor instrumental, ok? Então vai estar lá na prova. Quando falamos sobre a autoria bíblica, podemos, 2 pontos, aí vai ter 2 espaços em branco. Autor causal e autor instrumental. Quem é o autor causal? O autor causal é aquele que quer transmitir a mensagem. E o autor instrumental é aquele que de fato escreve. Então, o homem e Deus escrevem juntos o texto bíblico. Um autor causal e um autor instrumental. E na hora de interpretar? E na hora de interpretar? Quem escreveu? 2 autores, Deus e o homem. E na hora de interpretar? Na hora de interpretar, também tem que ser o homem e Deus. Então, na hora que a gente vai interpretar o texto bíblico, a gente tem que começar com uma oração importantíssima. Vinde Espírito Santo. Porque a leitura bíblica tem que ser inspirada por Deus também. Tá claro? Não é só a escrita, a leitura também tem que ter inspiração. Porque senão eu vou tirando da Bíblia só coisas humanas. Eu vou tirando dali só coisas que não estão muito relacionadas com aquilo que Deus quer de nós. Tá claro? Isso é muito importante, turma. Por quê? Nada do que é humano é alheio ao texto bíblico. Guardem essa frase. Nada do que é humano é alheio ao texto bíblico. Tá claro? Bom, o Deus de Israel não era um Deus que caminhava com o seu povo? Sim ou não? Sim. E caminhava com o povo só quando o povo fazia coisa boa? Não. Caminhava com o povo também quando o povo fazia coisa errada. Caminhava com o povo quando o povo mentia, caminhava com o povo quando o povo traía, quando o povo assassinava. Filipe, então tem assassinato na Bíblia? Tem traição na Bíblia? Tem fofoca na Bíblia? Tem até novela na Bíblia, né? O livro de Tobias, por exemplo, é uma novela bíblica, é uma história, como nos moldes de uma novela. Então a Bíblia, ela vai passar por tudo aquilo que é humano. Tem traição, tem amor, tem caridade, tem piedade, tem penitência, tem conversão, tem tudo o que é humano. E no seu gênero literário também. Então ela tem um conteúdo que é tudo que é humano está ali, e ela tem uma forma de escrever, ela tem um conteúdo literário também muito plural. Então eu vou achar na Bíblia narrativas, eu vou achar na Bíblia genealogias,
eu vou achar na Bíblia poesia, eu vou achar na Bíblia cânticos, eu vou achar na Bíblia relatos históricos, outros relatos não tão históricos. Eu vou falar bem baixinho para não gravar o microfone. Eu vou achar na Bíblia também mitos. Eu vou encontrar na Bíblia mitologias. Felipe, que absurdo. Então você falou que na Bíblia eu vou achar mentiras? Achei que você vai achar mitos. O que é um mito? Você sabe o que é um mito? Tipo Sansão. Mais ou menos. Sansão não é um bom exemplo, não. Porque a figura histórica do juiz Sansão realmente deve ter existido. Isso. Mas o que é um mito? Antes do Noé, eu não quero um exemplo, eu quero uma definição. O que é um mito? Seria uma coisa falada tantas vezes que passa a ser acreditada, por exemplo? Não é exatamente isso, não. Mais do que isso. Vocês já leram o livro dos Lusíadas? Já leram os Lusíadas? Li para a FUVEST, né? Li os mais vestibulares. Eu li na aula de latim, sei lá, né? Enfim. O que é o livro? O que conta o livro dos Lusíadas? Os feitos dos portugueses. Isso, conta os feitos da navegação dos portugueses em direção às Índias Orientais. Isso? Muito bem. É mentira a navegação portuguesa das Índias Orientais? Não. Mas, quando os Lusíadas vão chegando ali na região do Cabo da Tormenta, no sul da África, eis que os desbravadores portugueses nas suas naus encontram o gigante Adamastor. E o gigante Adamastor conta a sua triste história da paixão por uma ninfa que não se realizou. Né? E ali vive ele a trovejar no Cabo das Tormentas suas tristezas. O que é isso? É uma coisa mítica. Ou seja, é uma forma de contar a história onde eu acrescento elementos picantes, onde eu acrescento elementos grandiloquentes. Ou seja, eu uso uma figura de linguagem para transmitir uma mensagem que é verdadeira. Tá certo? Então, por exemplo, eu não preciso acreditar na historinha do Noé para pôr na minha vida e para trazer para mim de Noé o valor que tem a história de Noé. Está claro isso? Então não precisa ficar provando que o mundo foi inundado. Não precisa provar. Ah, quer provar? Prova. Quer acreditar? Acredita. Zero problema. Mas mais importante do que acreditar na história é entender o que tem por detrás da história. Você pode acreditar na história do Noé e não aproveitar em nada ela. E você pode não acreditar e entender o que realmente o autor bíblico quis dizer. Tá certo? Tá claro isso? Um pouquinho sobre a tradição oral, né? São contos contados de geração por geração. Isso. Então, aí vem aquela nossa frase: quem conta um ponto, aumenta um ponto. Aumenta um ponto. Então, os Lusíadas aumentou um pontinho aí por conta dele, mas é isso para a geração portuguesa. Exato. E a mesma coisa eu vou encontrar no texto bíblico. Se a gente fizer um teste aqui, por exemplo, todos nós lemos um pequeno texto, e cada um contar esse texto, vai sair muitas histórias diferentes. Exato. Então, o mesmo escrito, quando a gente transmite oralmente, já não é mais igual ao escrito. Exatamente. Então, quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Turma, Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo. Aí ele conversou com o faraó. O faraó não gostou muito da ideia, mas depois de um tempo ele liberou e os israelitas voltaram para sua terra. Aí o outro ouve essa história e fala: então Moisés chegou no faraó, mas o faraó não gostou não. Aí Moisés rogou uma praga no faraó, e aí o faraó libertou os israelitas. Aí o outro fala assim: mas não foi uma praga não, foram 10 pragas que ele rodou no faraó, né? Eu não estou dizendo que a história é errada, mas estou dizendo que ao longo da construção de um relato, porque o que me interessa da história de Noé? Deus é um Deus libertador que tira o seu povo do sofrimento, do cativeiro, da opressão e leva ele com uma pedagogia do deserto para uma vida de liberdade. Isso é o Êxodo. Tá claro? Eu posso acreditar tranquilamente que o Moisés abriu o Mar Vermelho. E que me interessa? Que me interessa acreditar que Moisés abriu o Mar Vermelho se eu não trago o ensinamento da abertura do Mar Vermelho
para a minha vida e para a minha fé? Não me interessa de nada. Tá claro? Então, a experiência que nós vamos fazer aqui, lendo alguns textos, é isso. É dissecar o texto bíblico e, às vezes, até apagar alguns conceitos que a gente tem meio sólidos, para ir buscar a raiz, para ir buscar lá no fundo a informação, tá certo? Como quem desenterra uma batata, né? Então, você vai lá e tira realmente a parte suculenta, que dá sustância do texto. Só no meu entendimento, quando eu li algumas coisas a respeito disso, que o faraó não entendia Moisés não entendia o faraó. Ou Moisés tinha dificuldade de dicção, ou ele nomeou Araão, né, para interpretar ele e transformou ele num sumo sacerdote. A controvérsia, né? Mas tem vários, gostou do bíblico, é isso, você vai encontrando modelos, você vai encontrando teorias, né? Mas mente aberta, esse curso ele é um curso para adultos, então é um curso que às vezes a gente vai fazer algumas provocações, algumas reflexões, e quando eu fiz o curso de teologia, eu lembro até hoje que na primeira aula a professora falou assim, teologia estuda de joelhos. Por quê? A gente vai transformar toda aquela fé infantilizada que a gente guardou na tia, fez um bom trabalho, né? Quando é tia, né? Até hoje é tia, da primeira tia, né? Então a gente vai pegar todo aquele ensinamento gostoso que a tia trouxe pra gente, mas agora com mais substância e questionando a nossa fé. Quer dizer, questionando, se acredita nisso, por quê? Faz sentido acreditar nisso, porque senão você vai ter aquela fé que qualquer coisa que fala para você, é verdade, nossa, não tinha pensado, entendeu? Então, nós, ao estudarmos o texto bíblico, vamos sempre nos confiar para tentar extrair todos os seus sentidos e para, só encerrando, fazer com que a Bíblia seja o nosso objeto de estudo, mas que seja também a nossa regra de vida. Que a gente consiga aprender como outros viveram, para que a gente possa assim viver também. Interpretação, tá bom? Quem quiser ir lendo a apostila, a apostila ela segue mais ou menos as aulas, pode ler o capítulo 1 e capítulo 2, já vem preparado, tinindo de dúvida para a semana que vem. Tá legal? Vamos ficar de pé. Obrigado. Vamos ficar de pé e fazer a oração que está aqui na nossa apostilinha. A partir da semana que vem, a gente faz a oração da Bíblia no começo e a oração que nós vamos fazer agora no final. Então vamos pedir ao Espírito Santo que venha ao nosso encontro, que venha nos inspirar, para que tudo aquilo que a gente ouviu e guardou no nosso coração, a gente consiga levar para casa e que o Espírito Santo venha nos convidar de verdade a nos aproximar da palavra de Deus e a cada vez mais nos inteirarmos da vontade dele. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estivemos aqui reunidos